Oi, boa noite a todos. Eu sou Melissa, sou administradora hospitalar e sou atualmente superintendente de um hospital aqui em São Paulo, mas já fui gerente de hospitalidade da Santa Casa e foi lá que eu comecei a trabalhar com a Plantry, que eu conheci a Plantry, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é a Plantry e como que funciona. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, a Plantry, então, é uma acreditação hospitalar que ela é focada no cuidado centrado do paciente. Acredito que vocês devem conhecer, até porque o assunto da aula é certificação. Então, a gente tem outras certificações, que são a ONA, a Joint Commission, a canadense, que são certificações que são focadas no tratamento do paciente e não tanto na parte do atendimento. E a Plantry então, ela é uma acreditação que é mais focada na parte holística, no cuidado holístico do paciente, que inclui atendimento, que inclui acolhimento, as estruturas físicas do hospital, cadastro de paciente, enfim, são vários critérios, mas totalmente focado no atendimento, no acolhimento, na hotelaria do hospital, e não na parte clínica, como são as outras acreditações. A Plantry surgiu, então, nos anos 70, em São Francisco, na Califórnia. Quem criou foi uma argentina que morava em São Francisco. Ela teve a ideia após um período de internação em um hospital, e provavelmente ela deve ter visto pontos positivos e pontos a melhorar. Nos anos 90, a Joint Commission reconheceu, e a World Health Organization reconheceram a Plantry como a principal instituição que falava sobre cuidado centrado no paciente. Então, a partir dos anos 2000, a Plantry cresceu para o mundo todo. Dos anos 90 até os 2000, ficou mais centralizado nos Estados Unidos. Então, vários hospitais foram acreditados lá. E a partir dos anos 2000, a Plantry cresce e abre escritórios para o mundo todo. E em 2010, chega à América Latina, com a acreditação do Albert Einstein, que hoje é o escritório da Plantry no Brasil. A gente tem dois hospitais acreditados no Brasil hoje, atualmente, tá? É o Einstein, que faz mais de 10 anos, que é 20 anos, não, 10 anos, que já foi acreditado, e a ACD, que também é acreditada. Tá bem no core business da ACD, questão da Plantry, né? Eles têm bem forte esse viés de acolhimento. O Mãe de Deus, uma época foi acreditado também, mas eles não renovaram a acreditação, então não tem mais. Então são esses dois hospitais que são os que tem atualmente no Brasil. O que é o cuidado centrado no paciente, então, né? É tornar o paciente protagonista do seu cuidado, não só nas decisões clínicas, porque nas decisões clínicas a gente sabe que muitas vezes ele sim é incluído, mas também nas questões emocionais, mentais, sociais e financeiras, tá? Então, assim, às vezes o paciente ele é questionado se ele tem religiões, por exemplo, que não permitem transferência de sangue, tem religiões que não permitem corte. Então, assim, tem algumas questões que no tratamento, ou tem pessoas que não querem ser, ou que a família opta por não ser reanimada. Então, tem algumas questões clínicas que são mais questionadas e o paciente ou os acompanhantes, eles estão envolvidos dentro do tratamento. Mas tem algumas questões que não são clínicas que os pacientes acabam não sendo envolvidos. Então, se quer ou não que aquele acompanhante esteja ali dentro do quarto, se quer ou não uma visita de uma pessoa da igreja, se quer ou não fazer determinado tratamento que financeiramente vai impactar alguma coisa. Então, trazer o paciente para esse protagonismo dentro de todas as decisões que ele passa durante a internação, durante o seu tratamento. Eu coloquei um QR Code, vocês podem, eu não sei se vai dar para acessar, porque eu estou gravando, mas é uma brincadeira para perguntar para vocês o que vocês consideram importantes dentro de uma internação. Se vocês quiserem acessar, dá para tentar acessar e votar ali, depois a gente passa o resultado. Mas assim, cada pessoa vê o seu tratamento de uma forma diferente. A percepção
do que é importante para um, não necessariamente ela é importante para o outro. Então, essa é a grande chave para a gente trabalhar com cuidado centrado no paciente. Não é o cuidado centrado em qualquer paciente, é naquele paciente que está tendo tratamento naquele momento, né? Então, isso é importante. Então, eu queria que vocês refletissem o que seria importante para vocês dentro de um tratamento, de um cuidado, de uma internação hospitalar. Então, trazendo para perto da questão do marketing, do design de serviço, a Plantry é uma ferramenta que ajuda a implantar o cuidado centrado no paciente da forma que ela escuta o paciente, né? Então, assim, a gente vê pesquisa de satisfação, a gente vê NPS, algumas formas de trazer a opinião do paciente para dentro do hospital. Mas com a Plantry, com a certificação da Plantry, a gente tem isso de uma forma bem orgânica acontecendo dentro do hospital. Porque a Plantry fala que a gente precisa estar o tempo todo perguntando para o paciente o que ele está achando. Então, ela tem empatia, com certeza, porque a gente está se colocando no lugar do paciente. Ela é co-criada por causa deste ponto, que eu vou perguntar para o paciente o tempo todo o que ele prefere, como que ele quer, o que ele gosta de, qual o tipo de tratamento que ele prefere. Holística, porque leva em consideração não só a parte clínica, claro, a parte clínica é importantíssima, porque ela é o cerne do tratamento, mas também a parte psicológica, a parte mental e também a parte financeira. E ela tem que ser evidente. Então, assim, a gente precisa o tempo todo estar evidenciando que aquilo ali está acontecendo. Como eu falei, tem que ser uma coisa orgânica, não pode ser algo forçado. Então, assim, a pergunta é, como então que a Plantry ela é trazida para dentro do hospital? Como que faz para implantar? Claro, a certificação é o suprassumo, é legal ter a certificação, mas a gente também pode pensar em outras formas ou de trazer a Plantry, que foi isso que eu fiz quando eu trabalhei na Santa Casa, é de trazer alguns pontos para dentro do hospital, não necessariamente ter a certificação, mas trabalhar com o conceito da Plantry, que ele todo é muito interessante. Então, primeiro, engajar toda a equipe do hospital. Eu coloquei toda ali em caps lock, porque realmente tem que ser toda a equipe. Não basta a enfermagem ou os médicos, né? Tem que ser o pessoal da nutrição, tem que ser o pessoal da higienização, tem que ser o pessoal do atendimento nas recepções. Então, assim, todo mundo tem que estar engajado. Eu preciso que a recepção pergunte a religião do paciente para eu poder fazer um tratamento conforme a religião dele, né? Então, tem algumas religiões que têm particularidades. Então, eu preciso perguntar isso para o paciente assim que ele interna, para eu poder adaptar o meu cuidado àquela religião, ou enfim, né? Algumas outras questões que entram dentro de hábitos alimentares, horários, então tem tudo isso. Perguntar para o paciente e para o acompanhante o que eles querem. E parece simples, mas às vezes as pessoas precisam ser perguntadas para elas verbalizarem aquilo ali. Então, assim, fechar uma janela, o ar-condicionado mais quente ou mais frio, horário de acordar, horário de dormir, horário das refeições. Então, dentro do possível, às vezes isso não é possível, mas dentro do possível, fazer com que seja dentro da vontade do paciente e do acompanhante, para ficar mais confortável, né? Terceiro, que é super importante, a comunicação efetiva com os pacientes. Então, assim, o tempo todo perguntar: você entendeu? Você sabe o que vai acontecer? Você sabe qual é o próximo passo que vai acontecer com você? Se isso vai doer ou não? Ou quais são os efeitos colaterais dessas medicações? Então, assim, perguntar sempre. Estimular o paciente ou ao acompanhante a perguntar também, a tirar suas dúvidas. Isso é importantíssimo e a gente pouco trabalha dentro de hospital. Normalmente a gente está na pressa, está na correria e acaba não perguntando, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Sabe quais os efeitos colaterais? Então, isso é importante que a gente considere. Depois, como eu falei, a continuidade das perguntas para o paciente, de engajamento de toda a equipe, é o cuidado personalizado, respeitando origens, cultura, religião e hábitos. Então, assim, claro, a gente acaba falando de minorias, né, que tem alguma particularidade. A maioria das pessoas almoça, janta, acorda, enfim, tem os mesmos hábitos, ou mais ou menos os mesmos hábitos. Mas tem algumas culturas, tem algumas religiões que não têm esses hábitos. Então, assim, quando não for isso, que a gente respeite esses hábitos o máximo possível, dentro do possível também.
dentro da nossa capacidade. Mas, assim, tem pessoas que não comem carne. Então, por exemplo, indiano normalmente não come carne. Então, assim, eu tô respeitando isso ou eu tô jogando, tô trazendo um animal que é sagrado para eles na mesa de refeições ali, né? Então, quanto isso é desrespeitoso com a pessoa. Então, algumas pessoas são veganas, algumas pessoas têm uma alimentação diferenciada, tem alguns judeus que só comem alimentação diferenciada, que é preparada conforme algumas regras. Então, assim, isso tudo tem que ser respeitado, tá? E eu me lembro que na Santa Casa a gente tinha bastante paciente cigano. Então, também tinha algumas particularidades. Eles queriam que muitas pessoas entrassem no quarto, que o líder religioso deles entrasse também. Então, tudo isso, o quanto que eu tô impondo um padre quando a pessoa gostaria que fosse um pastor. Então, assim, perguntar, trazer, tentar trazer para dentro, né, a cultura da pessoa, a religião da pessoa também, principalmente porque é um momento de fragilidade do paciente, né? Então é importante ter tudo isso bem respeitado nesse momento de fragilidade. Envolver pacientes nos seus cuidados. O paciente ele pode estar envolvido no cuidado dele, ele pode ajudar a trocar um curativo, ele pode tomar banho sozinho quando ele puder. Então, assim, às vezes a gente exagera um pouco no cuidado, porque ele está dentro do hospital e pode ser que isso não faça bem para ele, para o tratamento dele, né? Então, assim, é bom que o paciente tenha autonomia também. Não, nem sempre eu preciso fazer tudo por ele. Eu posso envolver tanto o paciente quanto o acompanhante em banho, em curativo, em alimentação. Então, assim, tentar fazer com que o paciente seja um pouco mais, tenha um pouco mais de autonomia. Quanto mais autonomia ele tiver, melhor, né? Dentro, claro, do possível. Fazer com que o paciente saiba tudo o que está se passando com ele e o que irá acontecer. Então, assim, avisar o que vai acontecer. Olha, isso vai doer, isso vai queimar. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz uma tomografia, não sei se alguém já fez, uma tomografia com contraste. E a moça me disse: Ah, tu vai sentir um calor no braço, enfim. Só que ela esqueceu de me dizer que eu ia ter a sensação de que eu estava fazendo xixi. E eu tive essa sensação, assim, e eu olhei para aquela cara dela assustada e falei, moça, eu acho que eu fiz xixi na calça. E foi, claro, agora é engraçado, mas na hora eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E ela disse, não, é normal, tu não fez, é só a sensação. Mas eu tinha a sensação perfeita, assim, de que tava. Então, o quanto é importante, né, para tu antecipar uma reação das pessoas, para tu antecipar uma angústia, alguma coisa assim. Nesse caso não era dor, mas pode ser uma dor, pode ser algo, assim, mais angustiante, né? Depois, cuidar da família do paciente também. A gente sabe que a família fica totalmente envolvida nesse momento, no momento da internação do paciente, ou de uma cirurgia, ou enfim, do tratamento de uma doença. Então, assim, olhar para a família também e pensar no que é o conforto para a família, no que faz bem, o que acolheria bastante a família. Muito importante para quem trabalha no hospital não esquecer de tratar bem de quem cuida do paciente, que é a força de trabalho. Fundamental, as pessoas precisam estar bem, tanto psicologicamente quanto fisicamente, quando forem tratar o paciente. Senão, elas não vão conseguir fazer tudo isso que a gente conversou até agora. Isso é muita coisa para quem está num burnout, para quem está exausto, para quem não está bem alimentado, para quem não está descansado. Então, assim, a gente precisa olhar muito para a força de trabalho. Eu estive no último CONAP agora, acho que foi semana passada, todo mundo falando sobre isso, o quanto a gente precisa valorizar a força de trabalho, o quanto que a gente precisa dar condições para as pessoas trabalharem bem. Isso é importantíssimo. Envolver a comunidade em torno da instituição também. Super legal. Isso é um conceito que nos Estados Unidos, como a Plantry está há muito tempo lá e eles trabalham muito com isso. A comunidade faz muito trabalho voluntário dentro da instituição. No Brasil, eu já vi muita gente trabalhando com trabalho voluntário em Doutores da Alegria, ou Doutorzinhos, pessoas que leem histórias nos hospitais, pessoas que vão também fazer trabalho voluntário como pessoas da igreja, de alguma religião.
Mas nos Estados Unidos isso é tão difundido que a gente acaba tendo assim concierge voluntário, atendente de recepção voluntário, pessoas que se aposentaram, que não que querem continuar trabalhando, que querem ter uma ocupação, vão trabalhar dentro do hospital e fazem um trabalho muito legal, muito bem feito, assim, de muita excelência. Então, isso é interessante a gente envolver a comunidade também. E também cuidar da comunidade de uma forma geral, né? Olhar para o que está acontecendo em volta, se tem sujeira, se é um ambiente que tem muita poluição, se a gente pode ajudar uma comunidade ali com doações, enfim, né? Dá uma olhada se o trânsito tá bom, se tem muito barulho em volta, como que a gente pode fazer para resolver isso, enfim, olhar para o que está em torno do hospital e não só para dentro do hospital. E criar um ambiente agradável, confortável e aconchegante. Isso também, a percepção de agradável, confortável, aconchegante, muitas vezes varia de pessoa para pessoa. Então, assim, quanto mais a gente puder ir perguntando e vendo o que está funcionando ou não. Mas tem diversas ações que podem ser feitas que não envolvem tanto custo, por exemplo, iluminação. Às vezes a gente troca uma lâmpada, bota uma lâmpada fria para uma lâmpada quente. Isso traz um ambiente um pouco mais acolhedor. É, enfim, o tecido do lençol, o tecido do colchão. Às vezes o hospital tem uma napa, o travesseiro é de uma napa dura, já tem tecidos quase o mesmo valor, que funciona melhor e às vezes até tem uma durabilidade maior. Então, assim, cuidar esse tipo de detalhe que não necessariamente precisa ter uma poltrona caríssima ou ser uma cama super moderna, com tudo automático, mas que seja aconchegante, que não seja desconfortável a pessoa estar ali. Aqui eu trouxe a coluna de níveis que a Plantry prega dentro de todo o hospital, né? Então, mais ou menos o que eu trouxe ali naqueles itens de implantação. Então, ter segurança para os pacientes e para os colaboradores, os colaboradores todos engajados, e melhoria contínua. Aqui eles colocam diminuir as readmissões, então, assim, pacientes que têm alta e voltam pelo mesmo motivo, então esse é um ponto que é bem importante, a Joint Commission cobra isso bastante, né? Melhorar a comunicação, acho que também tudo que é lugar sempre pode melhorar a comunicação é sempre um ponto a ser melhorado. Gerenciamento da dor também é importante. Relacionamento entre os pacientes, a família dos pacientes e os funcionários. Então, esse relacionamento tem gente que tem super bom, tem gente que não tem tão bom. Então, é sempre bom que se trabalhe para que seja cada vez melhor. Melhorar a satisfação dos funcionários, melhorar o tempo de resposta Às vezes a gente tem muita reclamação por isso, pelo tempo de resposta dos funcionários para as demandas das pessoas, né? Então, seja alguma coisa da estrutura do hospital, quanto alguma coisa do tratamento dele, né? Dar uma resposta mais rápida. Questão de saúde também, trabalhar com alimentação, trabalhar com o sabor da comida. Não precisa ser uma comida sem sabor. Não é só sal que dá sabor na comida, isso é importante falar. Então, às vezes, a dieta tem restrição de sal, mas ela tem outros temperos que podem ser usados, né? Então, será que a gente não pode explorar um pouco mais isso? Depois, o ambiente do lugar é silencioso, sem fala, aquela conversa paralela que a gente tem às vezes dentro de ambiente hospitalar, que é o médico conversando com o enfermeiro, o pessoal conversando no fundo, se divertindo, às vezes até comendo uma pizza no posto de enfermagem. Então, atentar para isso, né? Para o ambiente estar tranquilo, calmo, acontecendo de uma forma harmônica, então isso tudo tem a ver com a Plant Tree. E é isso é a Plant Tree. Eu vou mandar uns vídeos pela Sharon, que se ela quiser compartilhar com vocês, esse vídeo aqui é um vídeo muito legal, que eles estimulam muito que todos os treinamentos, que a divulgação dos princípios da Plant Tree sejam sempre feitas de uma forma didática e divertida. Então, eles fazem paródia de músicas para divulgar. Eu já vi também um vídeo que eles fizeram uma paródia
estimulando o paciente a perguntar mais e fizeram uma campanha em todo o hospital falando para o paciente perguntar, porque o paciente tem muita dificuldade em perguntar as coisas, porque ele tem medo que se ele perguntar, vão achar que ele está se metendo, ele vai ser. As pessoas têm muito medo de serem punidas, né, de volta, assim, por serem, eu vou ser chato, vão me punir, vão me tratar mal, vai doer mais, não vão cuidar de mim, enfim. Então a gente tem que acabar com esse pensamento dentro do hospital, e eu acho que a Plant Tree traz isso um pouco assim para o hospital. É olhar para o outro lado, olhar para o paciente como uma pessoa, que tudo tem que ser em torno da pessoa, tem que ser como é melhor para ela. Enfim, assim, é uma certificação bem voltada à satisfação do paciente, ao conforto, à hotelaria, enfim, tudo isso que tem a ver assim com a estrutura e com o design, com o atendimento dentro do hospital. Então, assim, acho que não tem dúvidas que o hospital que trabalha com a Plant Tree, como eu falei, não precisa trabalhar com a certificação, mas pode trabalhar com os princípios mesmo, alguns ou todos. Ele tem a satisfação do paciente elevada e os índices de NPS também bem elevados. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, fico à disposição. Se vocês precisarem me contatar, eu vou deixar meus contatos com a Sharon e estou à disposição para vocês. Abraços.